Conserva a paz, tem fé, ó minha alma. Suporta a cruz que o Salvador te deu. Deus proverá de confiança e calma. Ele dará o que te prometeu. Oh, fica em paz, pois Ele é fiel. Contigo está o Santo de Israel. Conserva a paz, feliz é teu futuro. Junto a Jesus, o amado Salvador. Teu galardão no céu está seguro. Breve o terás das mãos do Redentor. Oh, fica em paz, pois tens a salvação. Ao teu redor está o guardião. Conserva a paz, descansa bem, tranquila. O teu Senhor por ti velando está. Amparo tens se o teu pé vacilar. Das mãos de Deus ninguém te tirará. Oh, fica em paz, pois os receios teus dissipará o que formou os céus. Olá, amigos de estudos bíblicos. Como é maravilhoso a gente poder ter um encontro semanal para estudar a Bíblia. Seja bem-vindo você que chega e você que está a tempos também. Hoje nós vamos para o Novo Testamento. Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias na carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, a primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. E nós vamos para o capítulo 13. E nós vamos ler o primeiro versículo. 1 Coríntios, capítulo 13, o primeiro versículo. E depois nós leremos a carta de Tiago, capítulo 3, do primeiro versículo ao versículo 2º. Então hoje nós vamos ler dois textos. E vamos estudar comunicação, um ato de amor. Comunicação, um ato de amor. Bíblia aberta, então vamos ler. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Agora, 1 Coríntios, ou melhor, Tiago, capítulo 3, o versículo 1 e 2. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Versículo 2 de Tiago 3. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Bíblia lida, vamos orar. Senhor Deus, como é bom a gente poder estudar a Tua Palavra todos os dias, aprender de Ti e crescer espiritualmente. E agora estamos juntos para estudarmos a Bíblia. Vem falar no nosso coração, nos alimente e me usa como instrumento em Tuas mãos, para que possamos receber o alimento espiritual. Agradecemos por esse momento e oramos em nome de Jesus. Amém. Comunicação, um ato de amor.
Quando nós pensamos em comunicação, nós pensamos no nosso século 21, 2025. Nós vivemos todos interligados. E a gente pode definir comunicação hoje como uma troca de mensagens. Mas trabalhando com a origem da palavra comunicação, nós descobrimos que ela vem lá do grego, communicatione, que quer dizer tornar comum. Ou seja, uma pessoa consegue fazer com que uma ideia seja captada e compreendida por outra, e é nesse momento que ocorre a comunicação. E lembramos, é claro, do publicitário, grande publicitário baiano, Duda Mendonça, que nos deixou alguns anos atrás. Ele dizia, e traz bem a ideia para nós hoje, comunicação não é o que se diz, mas é o que se entende. Então nós temos que estar muito atentos, porque na era da comunicação nós temos que nos fazer entender. E é claro que um provérbio desconhecido vai nos levar ao tema de hoje, né? Comunicação, um ato de amor. E esse provérbio desconhecido diz: se todos soubessem o peso das palavras, porque comunicação são palavras, dariam mais valor ao silêncio. Tem palavra, e aí a gente tem que avaliar hoje, comunicação é um ato de amor. Tem palavra que é pior que um tiro de arma de fogo. Ela consegue machucar a alma antes de ferir a carne. E analisando a colocação aí, as palavras são destrutivas, e nós temos que tomar muito cuidado com elas, porque a nossa comunicação tem que ser um ato de amor, não um ato destruidor. E as palavras destrutivas, na verdade, em primeiro lugar, elas podem destruir o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunicação com Deus. Elas também podem atrapalhar a comunicação com aquelas pessoas que amamos. Se a comunicação não é um ato de amor, ela atrapalha. E também o nosso próprio relacionamento conosco mesmo. Então nós temos que estar sempre atentos às nossas palavras, porque a comunicação são palavras de amor que nós trazemos e expressamos aos que estão ao nosso redor. É claro que para comunicar eu vou ter que usar a língua. E há algumas definições nos dias atuais, lendo alguns autores, e uma delas me chamou a atenção. A língua é como ter uma dinamite entre os dentes. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque a comunicação é séria. E essa língua que nos move a comunicar, ela pode ser destruidora, como a dinamite. E é claro que Tiago 3, no texto que lemos, ele começa a nos fazer entender a comunicação, um ato de amor. E ele diz no versículo 8, Tiago 3:8, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Então é tão sério o problema da língua que todos nós temos dificuldades com as nossas línguas. Todos nós temos dificuldade na nossa comunicação como um ato de amor. É mal incontido. Então a nossa língua é perigosíssima. É mal incontido, carregado, e aí o apóstolo Tiago, ou melhor, Tiago, coloca para nós, é um veneno mortífero. Tiago, discípulo de Jesus, ele traz na sua carta a orientação à igreja, a qual ele estava escrevendo, que são as tribos dispersas, as 12 tribos dispersas na diáspora de Israel. E no versículo 2 ainda de Tiago 3, ele coloca, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, isso é sério. Se a nossa comunicação não é uma comunicação, um ato de amor, é perfeito varão. Se é um ato de amor, é um perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então nós temos que tomar muito cuidado com o nosso falar, porque ele conduz o nosso corpo. E o nosso falar deve refletir o amor de Deus que habita em nós. E é claro que, segundo a Bíblia, a saúde espiritual de um indivíduo, ela pode ser diagnosticada pela forma como nós nos comunicamos, pela nossa língua. Então, como hoje há estudos e há diagnósticos baseados na língua,
das pessoas para tratamento, então também a nossa língua, a nossa comunicação reflete muito bem, dá um diagnóstico de como nós estamos espiritualmente. Se estamos bem, a nossa comunicação é um ato de amor. Se não estamos bem, é o contrário. É claro que quando nós vamos para esse livro de Tiago, é um livro assim prático e doutrinário. Por isso nós vamos refletir e estudá-lo hoje. E também ele quer despertar as pessoas, as 12 tribos espalhadas na diáspora, eram cristãos convertidos ali aos quais ele está escrevendo, falando da religião pura, da religião prática. Porque, na verdade, o cristianismo é algo prático. Jesus veio e andou por toda parte fazendo bem, falando do reino de Deus, convidando as pessoas para o reino de Deus, mas também numa praticidade, demonstrando na prática a sua comunicação como um ato de amor. E algumas pessoas podem perguntar, e a data, né, desse momento? Ela foi situada mais ou menos, a carta de Tiago, que nós estamos vendo hoje, estudando, ela foi situada pelos estudiosos entre 45 e 48 depois de Cristo. E é claro, o tema sempre é a religião prática. E era, é claro, já havia alertado as 12 tribos da diáspora, da dispersão, que eram os judeus convertidos, dispersos entre várias nações. A gente vê isso quando inicia a leitura do livro, tanto no capítulo 1, quanto no capítulo 2, 2. E nós observamos que esse livro, eu acho interessante porque hoje nós vamos ver comunicação é um ato de amor, e isso é prático. Em Tiago 1, 22, ele alerta para nós. É a chave do livro de Tiago e vai direcionar-nos para o capítulo 3, que nós vamos estudar hoje. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Nós vemos uma sociedade em que todo mundo fala-se de Deus, deseja que Deus abençoe, mas não é só na teoria. Isso tem que ser prático, enganando-vos a vós mesmos. Quem apenas é teórico nas coisas espirituais está enganando a si próprio. Tiago alerta a sua época e a nossa também. Por isso, ao lermos esse texto que a gente vai estudar hoje, Tiago capítulo 3, de 1 a 12, nós percebemos aí que é o terceiro de 12 ensinos de Jesus contidos no Sermão do Monte. E ele dá uma repensada. O Sermão do Monte, aí uma lição de casa para todos, vamos ler em casa depois. Mateus 5 a 7 é o Sermão do Monte, o Sermão da orientação de Jesus Cristo. E ele repensa aí, nesse capítulo 3, ele repensa esse terceiro ensino de Jesus no Sermão do Monte, mostrando o que é o verdadeiro cristianismo. Isso é muito importante, uma época em que o cristianismo muitas vezes tem tido uma imagem, às vezes não correta, não certa, e aí Tiago alerta a sua época e alerta a nós também no tempo presente. E ele coloca para nós cuidado com a língua. Deus foi maravilhoso, porque a comunicação entre o Pai, Filho e Espírito Santo, e ele passou, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e ele passou também para o ser humano a capacidade de comunicação. E é interessante observar que ele falou na nossa linguagem, ele conversou conosco, e ele deu essa capacidade, e ele colocou a língua como um instrumento em nossos corpos, ela é central aí, e a nossa língua na comunicação, ela pode construir, edificar, mas a língua nossa também pode destruir. E Tiago, quando chega no capítulo 3, ele já deu uma orientação ao povo no 1 e 2, agora no 3, ele começa a mostrar aos irmãos da sua época, e para nós também, que a prova da nossa maturidade espiritual, os que estão amadurecidos espiritualmente, demonstram isso através da comunicação, através da língua, que é um ato de amor. Quem está amadurecido espiritualmente demonstra com a sua comunicação, não é, o amor. Na era da comunicação é fundamental, em que ampliou-se hoje as comunicações. Né? O nosso ouvido ouve coisas que estão do outro lado do mundo. Nós falamos com pessoas que estão em outros continentes. Nós enviamos mensagens para todas as partes do mundo. Então a comunicação ampliou, mas a Bíblia ainda coloca. Ela ainda é, a nossa língua, na comunicação, é um ato de amor. E é isso que nós vamos
refletir, pensar na escola dominical de hoje, online. Comunicação, um ato de amor. Em primeiro lugar, cuidado. É um alerta. Tiago alerta a sua igreja da época e alerta a nós, cuidado com a língua. Todos nós temos problemas. Eu já li histórias de grandes generais que comandam grandes exércitos, mas têm problema com a língua. Não consegue controla milhares de homens do exército, mas não consegue controlar a sua própria língua. E nós temos que tomar cuidado, por quê? Em primeiro lugar, é seriamente colocado hoje por Tiago, em sua carta a nós. Dirige a nossa vida. Em primeiro lugar, cuidado com a nossa língua, porque ela dirige a nossa vida. E se não for para edificar, não diga. Então pare de queixar-se. E aí Tiago 3 vai falar, refreie a sua língua. E versículo 3, olha bem lá. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, é o alerta que ele faz para nós. Cuidado com a língua. Por quê? Porque ela dirige a nossa vida. E olha aí, se colocamos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observemos que, pensando no cavalo que Tiago usa como ilustração aí hoje, e eu fui ver o peso dos cavalos de corrida. Pensando nos cavalos de corrida. Os cavalos de corrida hoje pesam entre 400 e 550 quilos na sua vida atlética. Olha bem, olha o peso do animal. E ao ver, analisar e pesquisar o jockey, aquele que corre no cavalo de corrida, e aí a gente tem o A. Duarte, famoso jockey, ele está, na época ele estava com 17 anos, ele é natural de Pelotas, ele tem a altura de 1,64, é pequenininho, vamos dizer, baixinho, mas pesa 58 quilos. Então, um homem com 58 quilos consegue controlar, através do freio, o cavalo. Então veja como é sério. Nós temos um problema na língua, que a gente tem que ter freio nela, claro, e ele consegue controlar o corpo inteiro do cavalo e alcançar a vitória. Mas tem que ter o freio. E o texto de Tiago também, uma outra ilustração, mostrando que a gente tem que tomar cuidado, tem que ter freio para que a comunicação seja um ato de amor. Tiago 3, agora o versículo 4. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso timoneiro. Vejam aí, eu estava dando uma pesquisadinha no maior navio cruzeiro do mundo, porque hoje nós vivemos uma época em que as pessoas viajam muito de cruzeiro, e eu nunca fui, mas dizem ser uma viagem muito especial. Esse cruzeiro, que é o maior do mundo, que é o Wonder of the Seas, ele tem 365 metros de comprimento, veja bem, enorme. E ele pesa 276.857 toneladas. Então vejam bem, com o leme, o capitão do navio, timoneiro que fala o texto aí, ele consegue controlar. Então vejam bem como é séria a colocação de Tiago. Cuidado, o cavalo tem que ter o freio, o navio tem que ter o leme, e eles levam o navio para onde quiser, para onde for, um pequeno leme. É claro que Tiago usou as ilustrações para falar do poder da língua. É muito poderosa a língua. E hoje a língua tem atrapalhado a vida de muitas pessoas, que tem criado problemas. Hoje a gente vê as redes sociais aí, todas elas com problema de língua, seriamente. Nós vemos as pessoas em todas as áreas, em todas as classes sociais, tendo problema, porque ela tem um poder enorme. E aí, por isso mesmo, Tiago, olha, coloca o freio no cavalo, coloca o leme. Então nós temos que aprender também que o poder da língua, da palavra, afeta as pessoas. E pode direcionar a nossa vida para o bem e para o mal. Nós aí poderíamos citar muitas ilustrações de pessoas
têm enfrentado problemas por causa da sua vida, porque são dirigidas não de forma correta na comunicação. A comunicação não foi feita um ato de amor, mas foi um ato destruidor na vida das pessoas, porque as palavras a língua as levou para o mal e não para o bem. Mateus 12, versículo 36 e 37, ele coloca para nós uma grande verdade. Mas eu vos digo que toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Aí é o Senhor Jesus colocando. Nós temos que tomar cuidado com o que falamos. O apóstolo São Paulo fala a palavra torpe, né? Nós temos que tomar cuidado com as colocações, porque... E ainda diz o versículo 37, porque por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. No grande dia final, o juízo final, que está se aproximando aí pelos sinais, pelas profecias se cumprindo, nós vamos dar conta do que nós falamos. Então, as palavras nunca devem ser subestimadas. Nós temos que tomar cuidado com a nossa comunicação, para que ela seja de fato um ato de amor. Porque nós temos um problema, todos nós. Todos nós. Hoje a palavra é para todos nós. Você fala demais? Olha quantas vezes eu passei por situações, ainda passo por situações por falar demais. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque direciona para caminhos não bons. E quando a gente lê Provérbios 10, 19, olha a colocação. No muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Nós temos que tomar cuidado, moderar os lábios, para que a gente não fale demais. Mas veja bem, comunicação é um ato de amor. Em primeiro lugar, a gente tem que tomar cuidado com a língua, porque ela dirige a nossa vida. Mas cuidado com a língua, porque ela destrói tudo que temos. Então, olha, dirige a nossa vida e destrói tudo que temos. Por isso, Tiago, ainda no capítulo 3, ele vai nos orientando e orientando a igreja da sua época e orientando a igreja do século 21. Versículo 5, Tiago 3,5. Assim também a língua, pequeno órgão, veja bem, se gaba de grandes coisas. Nossa, nós contamos vantagens assim em demasia, somente quando estamos em grupos de amigos, familiares. Vede como a fagulha põe em brasas tão grande céu. Então agora ele vai nos levar. Primeiro ele coloca a gente como o freio no cavalo, leme no navio, e agora ele vem para uma outra ilustração. Uma fagulha põe em brasas tão grande selva. E o versículo 6. Ora, a língua é fogo. Então ele vai reforçando a ilustração. É mundo de iniquidade, de coisas totalmente contrárias a Deus. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E ele conclui ainda no versículo 6 de Tiago 3. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana. Essa palavrinha aí no grego é roda, tá? A ideia de roda. Então, a roda da vida, a roda da existência, a língua dá problema. E como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. E a palavra inferno aí é Geena, né? Que é o inferno permanente, onde as pessoas que não servem a Deus, o diabo e seus anjos vão ser lançados, né? Eles ainda não foram lançados, eles ainda estão nas potestades do ar aí, mas eles vão ser lançados, é esse lugar que ele coloca aí. Mas não é o tema de hoje. E eu estava me lembrando, ao preparar o estudo, que tivemos uma tragédia. Todos os anos temos tragédias com incêndios. Nos lembramos de Portugal, nos lembramos do Brasil, do Pantanal, e esse ano foi em Los Angeles, nos Estados Unidos. E atingiu lá na Califórnia, né, as famosas mansões das pessoas mais ricas da América, somente em nível de Hollywood, não é? Perderam mansões enormes por causa de uma fagulha. No Brasil a gente vê incêndios causados, as pessoas ao fumar lançam fora o cigarro ali e acaba queimando a floresta. E assim lá aconteceu a mesma coisa. Milhões de dólares, milhões, se perdeu, muita coisa se perdeu por causa de uma fagulha. Então veja aí o poder da língua. Ela é como uma fagulha que pode queimar, pode destruir. Então nós temos que ter cuidado com o que a gente fala, porque a gente pode destruir as pessoas. Quantas pessoas carregam mágoas, rancores na vida, uma vida toda? E também nós mesmos.
né? Quanto sofrimento nós já enfrentamos por causa da nossa língua e ainda enfrentamos, e se não tomarmos cuidado, vamos continuar enfrentando. E eu gostei muito desse provérbio ao estudar para a lição de hoje. Cuidado com o que você fala da boca para fora. A gente tem que tomar cuidado. Tem gente que escuta do coração para dentro. Então nós estamos vivendo numa sociedade muito sensível. Pós-pandemia, nós não conhecemos mais as pessoas. Nós conhecemos uma pessoa anterior à pandemia. A pandemia colocou-nos todos presos nas nossas próprias casas e tal, houve problemas e as pessoas saíram diferentes. As pessoas são muito sensíveis, eu tenho percebido isso. Às vezes a gente fala uma colocação e a pessoa interpreta de um outro jeito, não porque a gente falou mal àquela pessoa, mas porque ela está numa fase em que ela está interpretando as coisas de uma forma diferente. Então nós temos que estar atentos a isso, que as pessoas escutam, às vezes a gente joga uma conversa fora, uma brincadeira, e as pessoas se ofendem. É claro que a fofoca discreta, nós estamos numa época em que os grandes shows televisivos, os youtubers da vida, as fofocas estão aí, e aí dizem, vou fazer uma fofoca discreta, né? A gente tem que tomar cuidado e não compartilhar esse tipo de coisa que não é verdade, que pode destruir pessoas. A fake news aí, por demais, está sendo espalhada. E Levítico 19:6, lá no Velho Testamento, eles alertavam o povo. Não andarás como mexeriqueiro. Os alunos atuais que eu tenho, eles não sabem o que é mexeriqueiro. A mexerica faz aquele cheiro forte entre o teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. O Senhor Deus já orientou o povo de Israel lá na saída do Egito para tomar cuidado com a fofoca. Não espalharás notícias falsas. Olha, gente, isso é bíblico. A fake news está na Bíblia. Não fake news, mas notícias falsas. Nem darás mão ao ímpio para ser testemunho maldoso. Isso é em Êxodo, capítulo 23, 1. Então já é um problema do ser humano. Isso é milenar. E observamos também que as mentiras estão aí sendo colocadas, né? E Provérbios 12:22 fala sobre elas. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Deus abomina a mentira porque nós vivemos com um Deus da verdade. E em Apocalipse 21:8 é um texto assim importantíssimo a respeito das mentiras colocadas pela nossa língua na comunicação. Quanto, porém, aos covardes, olha a profecia bíblica, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. É nesse lago, quer dizer, nesse Geena, nesse inferno, que vai ser lançado o diabo, os seus anjos e todos aqueles que vivem na mentira, porque o diabo é o pai da mentira, nós bem sabemos disso. E sem bajulação. Então nós temos que tomar cuidado, porque pode destruir as pessoas. E os bajuladores estão aí, não é, por seus próprios interesses, usam a palavra de maneira, não é um ato de amor, é um ato de interesse. E é destruidor, porque usa o outro para seus objetivos. Não está se comunicando com amor, é tudo falso, o que coloca diante do próximo. A verdade é que nunca usamos a linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, 5, que o apóstolo São Paulo alerta a igreja que ele estava a falar, que era Tessalônica. E no Salmo 12, 1 e 3, então a gente vê, tanto no Novo quanto no Velho, já viu o alerta. Olha o que diz o Salmo 12, 1 e 3, sobre a bajulação. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. A pessoa é fingida. A gente vê hoje as pessoas por interesse fingem. A gente vê aí a classes, né? Classes aí que vivem da ganância. Elas mentem tranquilamente para enganar o outro. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores. É uma orientação lá do Salmo 12. A língua que fala soberbamente. Deus abomina as pessoas que vivem uma aparência, uma coisa que não é real, e enganam as outras com as suas palavras. Não é realmente um ato de amor. E a gente tem que tomar cuidado também, porque na comunicação um ato de amor, a gente já viu que destrói. Nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras precipitadas. Nós falamos precipitadamente
e causamos problemas para nós e para o próximo. Provérbios 29:20. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança para o insensato do que para ele. Então nós temos que tomar cuidado na nossa comunicação. Tem que ser com um ato de amor, não com palavras precipitadas. O Salmo 106, 32 e 33 ainda nos diz: depois o indignaram nas águas de Meribá, e por causa dele sucedeu um mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou irrefletidamente. Aí foi o momento em que Moisés ficou irado, bateu 2 vezes na rocha e perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida. Então vejam bem como as palavras precipitadas podem atrapalhar a nossa vida e podem destruir. E palavras negativas. Nós somos uma sociedade totalmente negativa em tudo. E as mídias sociais têm o prazer, é o que dá ibope, vamos dizer assim, é o que cativa, chama a atenção da audiência. É tudo negativo, ruim. Então as palavras negativas tem que tomar cuidado, e isso a pessoa é embutida por ela, envolvida por ela, e acaba vivendo uma vida totalmente negativa e destruindo a si própria e aqueles que estão ao seu redor. Números 13, 30, 31. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: o povo, os 12 espias de Israel foram ver a terra prometida e voltaram, trazendo para o povo as informações. E ali 10 espias negativamente falaram e atrapalharam. Não foi um ato de amor, porque Deus havia cuidado deles em todos os 40 anos de deserto. Deus estava com eles em todo o tempo, Deus os alimentou diariamente, mas não confiaram. E as suas palavras vieram ali, negativamente, fizeram o povo desacreditar. Mas Caleb disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com eles tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Veja bem, a palavra, o negativismo é terrível. E nós estamos dominados por isso. Esqueceram que nós estamos diante de um Deus todo-poderoso. Essa semana eu vi uma experiência interessante. A pessoa está com câncer e estamos orando e Deus está atuando. Mas uma pessoa negativa falou para mim: mas não adianta, ela não vai se curar. Essa pessoa não vai se curar. O câncer dela está aumentando. Eu falei: você acredita no poder de Deus? Você acredita no milagre de Deus? A pessoa se chocou assim, porque ela estava sendo levada pelas palavras negativas da pessoa que cuida do que está enfermo. E eu falei: mas nós oramos, Deus já está operando no medicamento, no tratamento, e vai operar também, porque um Deus de milagre, um Deus de poder. E a palavra negativa faz com que a gente desacredite e não tenha fé em Deus, não confie em Deus. E aquela pessoa ficou em alerta. Eu estou orando para que ela acorde, porque nós descansamos em Deus e não somos regidos pelas palavras negativas. Mas veja bem, Provérbios 21, 23. O que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. E aí é um alerta para nós não destruirmos as pessoas com as nossas línguas. A nossa comunicação de fato seja um ato de amor. Mas veja bem, comunicação é um ato de amor. Em primeiro lugar, cuidado com a língua, porque ela dirige a nossa vida. Cuidado com a língua, em segundo lugar, porque ela destrói tudo o que temos. Mas veja bem, em último lugar, cuidado com a língua. Ela mostra quem nós somos. Aí é mais sério e é muito importante refletir bastante no estudo de hoje e no nosso comportamento na religião prática que Tiago alerta para nós. Então veja bem, Tiago 3, 7. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Isso é a grande verdade. O 9 agora. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, veja bem, com a nossa língua, com a nossa comunicação. Também com ela amaldiçoamos os homens. Veja como é interessante, né? A comunicação. Ela pode ser um ato de amor, como pode ser um ato destruidor. Feitos à semelhança de Deus, amaldiçoamos os homens. E ainda no versículo 10, de uma só boca profere bênção e maldição. Então, tem que tomar cuidado na comunicação. Eu posso abençoar alguém ou posso amaldiçoar alguém. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. É a orientação que ele dá. Imagine a igreja dele, da sua época, como estava a situação no quadro, e hoje não mudou muita coisa. Agora o versículo 12, Tiago 3. Acaso, eu gosto muito dessa palavra em português, acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos?
a nossa comunicação pode ser um ato de amor, um ato destruidor. Não dá para produzir as duas coisas ao mesmo tempo. Tampouco, também gosto muito dessa palavra no português, fonte de água salgada pode dar água doce. Olha bem, ou a minha comunicação é um ato de amor, ou a minha comunicação é um ato destruidor. Água doce e salgada da mesma fonte. Interessante, muitas vezes nós temos que tomar cuidado com isso. Nós estamos, às vezes, louvando a Deus, cantando louvores maravilhosos, né? Estamos com a água doce, mas deixamos os nossos encontros religiosos e tal, saímos na porta, às vezes, das nossas comunidades, já estamos falando mal do outro, já estamos denegrindo o outro, caluniando o outro. Então veja bem que é interessante como a gente tem que tomar cuidado, porque podemos entrar numa situação dessa. Estamos na alegria espiritual ali no templo, mal saímos do templo, já estamos ali sendo salgada. Estavam na água doce, estamos na água salgada. Não dá. Quando a gente lê Mateus 5, 23 e 24, a gente começa a perceber que quando a gente ora, a gente experimenta o perdão de Deus na vida. E a gente automaticamente, aquele perdão faz com que a gente também perdoe as pessoas que estão em relação a nós, né? Porque atrapalha a nossa relação para com Deus você não perdoar o seu próximo, comunicar o seu próximo. É um ato de amor perdoar o próximo. E quando a gente lê Mateus 5, 23 e 24, a orientação lá do Sermão do Monte, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Então, isso é importante. Você teve algum problema na comunicação com aquele irmão. E o versículo 24. Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando, faz a tua oferta. Não dá para ter comunicação com Deus se a nossa comunicação com o próximo não está bem. Porque a verdadeira religião é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo a si mesmo. Isso é a verdadeira religião. Nós temos as denominações aí, estamos nela, gostamos e tal, mas a verdadeira é amar a Deus sobre todas as coisas, mas o próximo. A igreja de Cristo ao qual fazemos parte. Então vejam bem, Deus não fica difícil. Se a gente tem alguma coisa contra o irmão, não está havendo uma boa comunicação, não está realmente um ato de amor. E há palavras que ferem como espada. Então nós temos que tomar cuidado porque vai mostrar quem a gente é, o que está dentro de nós. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Da mesma boca procede bênção e maldição, e então não dá para ser assim, nós temos que tomar cuidado. Por isso nós precisamos do freio, precisamos do leme, e lembrar que a gente tem um fogo na boca aí destruidor, como no inferno. E a gente ouve muito assim, maldita a hora que você foi nascer. Eu estava ouvindo uma pregação em relação a esse tema, e a pessoa falava, né, que ela ouviu, quando na adolescência, os pais comentando. Esse menino não era para nascer. Ele ouviu os pais comentando, não era para nascer esse menino. Né? Você teve problemas, nós não tínhamos receio de ter esse filho, e aquilo causou problemas para aquele moço até que ele entendeu e Deus o capacitou a perdoar aquela situação, e hoje ele está diferente. Ser tentado, né? Isso é uma tentação. Você é imprestável. Você é um infeliz. As colocações todas marcam a vida da pessoa. Você é burro. Já vi professores, quando criança, xingando o meu colega de classe de burro, besta. Já vi maridos chamando esposas de besta. E eu fiquei pensando, puxa, acho que ele é burro, porque chamou a esposa de besta. E assim por diante. E há conselhos bíblicos que nos orientam em relação a isso. E é claro que o Bruce Barton, eu estava lendo esse texto dele, essa frase dele, isso é importante ressaltá-la aqui nessa parte do estudo. Para o bem ou para o mal, suas palavras são sua propaganda. Então o que nós colocamos para fora é o que nós somos. Então vejam bem aí, todas as vezes que abre a boca, você revela o que existe em sua mente. É o que a gente chama a psicologia chama, é o mecanismo de defesa, você projeta no outro aquilo que você é. Eu assisti um sermão do reverendo Samuel Barbosa, já falecido há alguns anos, e eu nunca esqueci sobre o filho pródigo. E ele alertava, o que ficou em casa falou que o irmão tinha estado com prostitutas, coisas desse nível. E o texto não diz isso. Ele projetou no irmão aquilo que ele estava pensando, aquilo que ele estava desejando. Né? Então nós temos que tomar cuidado. Né? O que a gente fala, coloca, reflete quem nós somos. E
Vamos, na verdade, falar com precisão e com sabedoria. No Sermão do Monte, mesmo Mateus 5:37, Jesus alerta: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Cuidado! E ainda em Provérbios 31:26, fala com sabedoria. E a instrução da bondade está na sua língua. Então é um ato de amor a comunicação. Nós vamos usar a língua com amor e vamos falar de modo agradável, que flua de nós, como Jesus alerta: aquele que tem o Senhor Jesus no seu coração, dele fluem rios de água viva. E é isso que nós passamos para o nosso semelhante em casa, em família e na sociedade, e onde nós estivermos. E Colossenses 4:6, o apóstolo São Paulo ainda alerta: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Então nós temos que tomar cuidado, estamos em alerta, e aí o que a gente está aprendendo hoje, né, na comunicação. E é claro, concluindo, nós concluímos hoje a pensar, veja bem o alerta de Tiago a nós, da Escola Dominical Online de hoje. Vamos reconhecer, o abuso da língua é o problema do coração. Então nós temos que estar em alerta a isso, é o problema do coração da pessoa. Se o coração está, a boca fala do que o coração está cheio. O próprio Jesus Cristo alerta a nós. Por isso nós temos que fazer o seguinte: em primeiro lugar, viver um coração transformado por Deus. Nós que temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, entregamos a vida a Ele, nos arrependemos, pedimos perdão pelos nossos pecados, o Espírito Santo já habita em nós. E aí o fruto do Espírito Santo, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, habita em nós, crescemos. Então, se há um gomo desse fruto que está um probleminha na minha vida, eu tenho que estar em alerta, pedir a Deus para desenvolver mais esse gomo. Então, nós temos que viver um coração transformado por Deus. Por quê? Alertando novamente, Mateus 12:24, olha lá, cuidado. A boca fala do que está cheio o coração. Então, um alerta para nós. Em segundo lugar, para a gente, como uma solução para a questão da comunicação, um ato de amor, para que a gente realmente viva esse ato de amor, então, viver com o coração transformado, crescendo, desenvolvendo espiritualmente, acordando, lendo a Bíblia e orando. Olha, o segredo para uma vida vitoriosa em Deus é acordar de manhã, ler a Bíblia e orar. Isso é a chave. Agora, veja bem, em segundo lugar, peça ajuda para Deus. Se você está com dificuldade na sua língua, peça ajuda a Deus. Está com dificuldade na comunicação? O Salmo 141:3 traz para nós: coloca, Senhor, uma guarda na minha boca. Nós temos que orar todos os dias. Todos os dias, essa colocação do Salmo 141:3. Coloca, Senhor, uma guarda na minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Nós temos que estar constantemente para eu poder fazer a comunicação com meu marido como um ato de amor, a minha esposa, com meus filhos, com meus irmãos, com a minha sogra, sogro, com os meus colegas de trabalho, em qualquer lugar. Nós temos que orar. Já entrar, você vê que é problemática a coisa ali naquele ambiente, coloca, Senhor, uma guarda na minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Peça ajuda a Deus para controlar a nossa língua e a comunicação. E em último lugar, ouça mais. Isso é fundamental. Pense antes de falar. Eu gosto muito do inglês. O inglês tem well. Eles têm essa expressão well, quando eles vão falar, porque para pensar. E às vezes nós temos que contar até 1000 para falar as coisas, principalmente quando estamos nervosos. Por isso nós temos que contar até 1000, estar em oração. Nós temos que orar sem cessar, para que a gente possa ouvir e falar mais, porque nós estamos representando aqui na Terra, não nós mesmos, mas o Senhor Jesus. Nós somos dele, e é para ele, tudo para a glória dele. Por isso, ouça mais e fale menos. É isso que a gente tem que estar sempre atento. Eclesiastes 3, a parte final dele, a parte B, diz: tempo de estar calado e tempo de falar. Então, lá nesse capítulo 3 de Eclesiastes, é lindíssimo. Lição de casa, ler aí, né? Há tempo para tudo, e a gente também, tempo de estar calado, tempo de falar. E Tiago 1,19 ainda, nós não podemos deixar que ele alerta a igreja da época e a nós: sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Olha aí, todo homem, veja bem, seja pronto para ouvir, que é o que a gente não tem. A gente está pronto para falar, e hoje as pessoas estão falando em todos os cantos, em todas as redes sociais aí, e assim por diante. Tardinho para falar, a gente tem que ouvir primeiro, demorar para falar e tardio para se irar. Por isso, não é?
Veja bem, Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos. Eu acho muito importante isso. 2 ouvidos para ouvir mais. Uma boca e Deus 2 olhos para ver mais também aí, realçando. Certamente o que Ele quer de nós? Veja bem, comunicação é um ato de amor. Ouçamos mais e falemos menos. Por isso lembramos sempre, né, que a nossa comunicação no tempo atual deve ser uma comunicação como um ato de amor. Que Deus abençoe e que a gente realmente possa, de fato, viver essa comunicação no tempo presente e levar as pessoas a glorificar a Deus pelo nosso falar. Que Deus abençoe. Amém. Nós vamos orar nesse momento, não é? Agradecendo a Deus e também intercedendo. Senhor, como é bom a gente saber que o Marcelo Bragantini, Senhor, está voltando para casa hoje com a sua esposa Lucielena. Temos orado pela sua recuperação, pedimos pelo seu tratamento, mas agradecemos ao Pai porque ele está de volta, compartilhando esse momento feliz com a sua família e conosco. Agradecemos muito ao Pai pela minha amiga Ruth, amiga de mais de 30 anos, e feliz porque hoje a minha amiga Ruth Cardia comemora 90 anos. Gratos ao Pai pelo cuidado que o Senhor tem tido para com ela, fortaleça aquela vida, guarda a sua família, seus filhos, seus netos, bisnetos, e seja com ela, Senhor, cuidando da sua vida. E agradecemos muito ao Pai que oramos pelo Bruno, filho de Sueli e Amador, e ele já está em casa de volta, ó Pai. Ele voltou para casa e sabemos, ó Pai, que ele tem um problema sério em relação à bebida, Senhor. Liberta o Bruno da bebida, ó Pai. Tem misericórdia dele, livra ele desse problema que já atrapalhou fisicamente, ele quase morreu por causa disso. O liberte, Senhor, e o transforme, que Cristo realmente transforme a sua vida. E agradecemos muito, ó Pai, pela Araci Camargo de Lima, uma mulher que ora em oração. E agradecemos também pela sua filha Lidinha, a Lídia, filha, que comemorou anos também essa semana. Guarda essas vidas, Senhor, e as conserve com esse coração agradecido a Ti pela vida física e espiritual que elas têm. Queremos interceder ao Pai pela Thalita, mulher que ora, que pede oração por seu filho de 5 meses, que está com uma intolerância alimentar. Seja ali operando o tratamento, restaurando aquela vida. Queremos orar também, ó Pai, pela irmã Leonice e seu esposo que estiveram a viajar, e eles usam, ó Pai, esse momento para levar a Tua mensagem. E agradecemos ao Pai porque no pedágio ela entregou Bíblia para a Cristiane, para a Verônica, para a Larissa, para a Érica, para a Camila, para a Amanda, para a Maria Gabriela. Ó Pai, que essa palavra possa tocar no coração dessas pessoas e elas sejam transformadas e elas experimentem a graça, a bênção da salvação em Cristo. Queremos, ó Pai, também agradecer, ó Pai, pela viagem que ela fez com o seu marido Miguel e pela oportunidade que ela teve de estar em Poços de Caldas, Senhor, e no caminho usando a evangelização. Guarda também, ó Pai, o pastor Ademar, a sua esposa Jussara, que tem o mesmo propósito, objetivo. Abençoe o seu trabalho, abençoe a sua evangelização, principalmente na rádio todos os dias. E seja, ó Pai, com as mulheres que oram para que elas continuem com esse prazer, com essa alegria de Te servir, Senhor. E nos lembramos, ó Pai, do pastor Léo e a esposa Monique e as filhas Bela e Hanna lá em Munique, na Alemanha. E seja, ó Pai, usando essa vida ali e abençoando, ó Pai, a vida também da Jocélia, seu marido ali e família em Colônia, em Munique, na Alemanha, Senhor, em Colônia, na Alemanha. E seja, ó Pai, com a recuperação do Bruno, Senhor, já oramos, e a Sueli, ó Pai, que está voltando a fazer a radioterapia, seja acompanhando todo o processo, ó Pai. Intercedemos pelo Alexandre, pelo seu combate ao câncer, o Reginaldo Mussim, ali, ó Pai, em recuperação, a Tânia também, da Itália, em recuperação do câncer. Continuamos orando pelos Mateus, pelo Mateus, filho do Ari, e também pelo Mateus e Suzana, e pelo Mateus de Patrícia, Senhor, filho do coração. Guarda, ó Pai, recupera, trabalha no tratamento do Sidney Martins e do Sidney lá de Tietê. E também não esquecemos da Cida Citrone, Senhor, esteja continuando operando o seu tratamento, abençoe a sua vida e guarda, Senhor, o Hélio Gardenal, o seu problema físico, dá suporte a ele, a família, para auxiliá-los, e seja, Pai, acompanhando o seu Grigolon,
cuidando dele nesse momento que ele precisa da tua graça. Abençoe sua esposa e filhos. Guarda o senhor Djalma na radioterapia e também o senhor João, o pai da Lucinéia. E não esquecemos, ó Pai, de Eduardo Takenaka no seu tratamento em combate ao câncer. Agradecemos, ó Pai, por esse estudo que tivemos. Nos capacita, ó Pai, e coloca uma guarda na nossa boca. Que a nossa comunicação diária, em todos os momentos, seja comunicação, um ato de amor. E perdoa, ó Pai, todas as vezes que falamos de forma não adequada, ofendemos as pessoas, ó Pai, e que haja realmente perdão, transformação, que as pessoas possam ser transformadas, mudadas e que as palavras sejam transformadas em palavras de edificação na nossa vida e em relação ao nosso semelhante. Guarda o nosso país, cuida da nação, guarda as autoridades em nível federal, estadual, municipal, e seja dirigindo, guardando e dando a elas a consciência de que elas são instrumentos de Deus para o bem-estar do povo e que um dia estarão na tua presença, dando contas de tudo que fizeram. Guarda-nos agora, derrama a tua paz, nos abençoe e agradecemos por esse momento de escola dominical e fala ao coração daqueles que estão precisando da tua graça e daqueles que não estão aqui os nomes, mas o Senhor conhece a carência, a necessidade dos problemas familiares, problemas de enfermidade, problemas os mais variados, e seja assistidos com a tua graça, com o teu poder. Agradecemos por esse momento e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Amém. E vamos cantar o hino. Oh